Fala, TCcinho! Se você é um estudante de arquitetura, independente de qual período você está nesse momento, seja ele do primeiro período, do segundo, do TCC, TFG, seja lá onde você estiver na universidade, provavelmente você já pensou ou está pensando nesse momento se você deve trocar de computador ou não. No vídeo de hoje eu quero te mostrar as possibilidades que você tem com relação a isso, se você realmente precisa trocar essa máquina, trocar esse computador e principalmente se esse deve ser o seu foco antes de chegar no TCC ou TFG de Arquitetura e Urbanismo. Antes de começar realmente a falar sobre o computador, sobre as peças que você pode escolher para esse computador e sobre até como você definir qual computador você comprar, tudo isso eu vou mostrar no vídeo de hoje. Eu quero te falar um pouco de como acontece esse processo da criação do TCC ou TFG, seja lá como você queira chamar, mas eu quero te falar como é que acontece esse processo desde, na verdade, de antes de chegar no TCC, né? Desde a época da faculdade que a gente vai pagando os projetos ali, as disciplinas normais, convencionais, as cadeiras, né? Em alguns locais chamam de disciplinas, outros de cadeiras, mas é a mesma coisa. Então você vai pagando essas disciplinas até chegar no TCC e tudo isso influencia na máquina, no computador que você vai utilizar para criar os seus projetos de arquitetura e urbanismo. Então olha só, durante a graduação de arquitetura, a gente passa ali por um processo de criar muito projeto em grupo. Inclusive eu já gravei alguns vídeos falando sobre isso, muito comum de acontecer. Vale ressaltar que não acontece em todas as universidades, porque cada universidade tem o seu plano de aulas, né? Tem o seu plano de curso, tem a sua forma de dividir os projetos de arquitetura e urbanismo, mas na grande maioria dos casos, os projetos de arquitetura, de urbanismo que a gente vai desenvolver, eles são separados em grupos. Então, como é que funciona? Vamos lá. Eu, Vitor, vou me juntar com mais 3 pessoas para desenvolver um projeto de um hospital. Pronto, beleza. Só que quando acontece essa divisão, eu, Vitor, sou melhor na parte de 3D e de render. Então eu vou ficar com a parte de modelagem 3D e também de renderização desse projeto. Enquanto os outros alunos, né, os outros colegas da turma, os seus outros amigos que estão ali fazendo aquele trabalho com você, eles vão fazer todas as outras partes, né, de criação das pranchas, de criação da parte teórica, da apresentação, do 2D, dos detalhamentos, enfim, vai realmente criar toda a representação que falta daquele projeto. E o que é que isso influencia no computador? Por que eu estou falando sobre isso antes de falar do computador em si para você? Porque quando você desenvolve sempre aquela mesma tarefa, eu sempre desenvolvo o 3D, eu sempre faço a renderização, eu termino focando em uma coisa só do projeto e para um computador rodar uma coisa só do projeto, uma parte só daquele projeto em si, é muito mais fácil do que ele rodar o projeto inteiro. E aí quando a gente chega no TCC ou TFG de arquitetura, você tem que desenvolver aquele projeto inteiro. Então muitas vezes você não está acostumado, nem você nem o seu computador na verdade, né? Vocês não estão acostumados a rodar um projeto inteiro sozinho. Então ao mesmo tempo você usa vários softwares, né, de 2D, de 3D, de renderização, de diagramação, tudo ao mesmo tempo, e isso realmente termina pesando ali na máquina. Então você precisa ter noção se o seu computador aguenta esse tipo de sobrecarga para quando chegar ali no TCC você não ter nenhum tipo de dor de cabeça, tá? Mas vamos pensar aqui direitinho. Esse tipo de análise, esse tipo de pensamento você precisa ter até um pouco antes do TCC1. Por quê? Na parte do TCC1 ou TFG1, você faz geralmente a parte de monografia ou um estudo preliminar, mas ainda é algo bem superficial, é realmente para fazer um embasamento em relação ao seu projeto, né? Em relação ao seu trabalho. E quando você está fazendo esse embasamento, você não se aprofunda, você termina utilizando poucos softwares, poucos programas, e isso faz toda a diferença. Então eu tenho vários alunos que falam comigo, mas Vitor, meu computador aguentou tranquilamente o TCC1. Poxa, mas também, o TCC1 você faz
só usa realmente a parte teórica, no máximo desenvolve umas plantas baixas iniciais, um corte esquemático, uma volumetria básica, você não chega realmente a usar vários softwares ao mesmo tempo, cada programa, um programa renderizando, outro programa para criar o 2D e arquivo pesado, cheio de detalhamento, cheio de coisa. Então realmente você sente que ali no TCC1 você não puxou tanto ali do computador, né? Não exigiu tanto dessa máquina. Mas aí quando você chega no TCC2, é aí que mora o grande problema, sabe? É aí que o bicho pega. Porque no TCC2 você vai precisar começar a desenvolver planta baixa, volumetria, muitas vezes você cria a parte do 2D e 3D ao mesmo tempo. Isso independente de você usar o Revit, o ArchiCAD, o AutoCAD junto com o SketchUp, seja lá o programa que você usar para fazer o seu TCC, a parte do 2D e 3D ela termina andando ali junto porque faz parte desse processo de desenvolvimento projetual. E mesmo que você traga um estudo preliminar anterior, né, mesmo que você traga esse estudo preliminar do TCC1 para o TCC2, ainda assim, esse processo de usar o 2D junto com o 3D termina sendo muito comum de ser utilizado. Então, se você está aí se perguntando, poxa, será que eu preciso trocar de computador para fazer o meu TCC? A resposta dessa pergunta vem da sua visualização, da sua análise que você vai fazer de acordo com os outros projetos que você desenvolve nele. Como assim? Vamos lá, vou deixar mais claro. Paga ali o último projeto, pega o último projeto ali da sua faculdade e abre o 2D, o 3D ao mesmo tempo, vai usando vários programas ao mesmo tempo. Se você faz um estágio, né, se você tem estágio aí de arquitetura, precisa fazer projeto, abre o 2D e 3D ao mesmo tempo nesse seu computador. Agora não só abre o arquivo, abre e tenta mexer lá no AutoCAD deixando o SketchUp aberto, ou tenta mexer no Revit colocando as configurações, fazendo uma representação gráfica, colocando texto, colocando cota, porque você precisa fazer como se fosse um teste, sabe, um test drive. Antes de comprar um carro, você vai lá na concessionária e testa aquele carro para ver se ele atende às suas necessidades. É basicamente isso. Você vai ver se o seu computador ele vai atender às suas necessidades ali na criação do projeto, né? Então, funciona. Vá por mim porque funciona. Ah, beleza. Senti que o meu computador não está aguentando. E agora? Bom, você tem dinheiro para investir em uma outra máquina? A primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é não tenho dinheiro. Mas, porque a gente sabe que computador é uma coisa que tá cara, né? Uma coisa que cada vez mais vem subindo aí. Placa de vídeo nem se fala, tá um absurdo de caro, mas o ponto é que vale a pena continuar com esse computador e atrasar o desenvolvimento do seu trabalho, chegando ao ponto de não entregar o seu TCC, de não ser aprovado no seu TFG, porque você não conseguiu desenvolver aquele projeto no tempo hábil. Isso é muito ruim, isso é muito pior do que trocar de computador. Então, se você for fazer de novo o período do TCC2, se você for reprovado e tiver que fazer novamente aquele projeto, você vai ter que fazer, né? Vai perder mais 6 meses ali da faculdade, vai ter que pagar se a sua universidade for particular. Então, se você for reprovado, acho que é bem pior do que trocar de computador. A questão de trocar o computador, ela pode nem ser tão problemática assim, porque você não precisa comprar um computador da NASA, você não precisa trocar a sua máquina por uma de 12 mil, 15 mil reais. Não, nada disso. Inclusive, no final desse vídeo eu vou deixar uma surpresinha aqui para vocês, bem legal no final do vídeo, vale a pena dar uma olhada aí, tá? Mas voltando aqui. Quando você vai trocar de computador, a primeira coisa que você precisa ter noção é se você conseguiria vender essa sua máquina original para poder comprar uma nova. Esse é um movimento muito comum que os alunos fazem, porque quando você vende o seu computador antigo para poder comprar um novo computador, você termina arrecadando ali fundos, né? Tendo meios para conseguir isso. Claro que o valor não vai chegar, né? Às vezes não chega nem na metade do valor de um computador novo com potência suficiente para você rodar, mas você precisa pensar numa coisa.
A profissão de arquiteto e urbanista, ela depende necessariamente de um bom computador para desenvolver as suas tarefas, as suas funções. Então, quando você troca de computador, você não está trocando de computador só para desenvolver o seu TCC de arquitetura. Você está trocando de computador para continuar ali a sua vida com esse computador, porque ele vai durar muito tempo. Um computador, geralmente, ele dura ali 4, 5 anos e você provavelmente vai conseguir usar esse computador por bastante tempo. Eu sei que os programas, assim que saem as atualizações, a gente sempre fica sabendo que vai ficando mais pesado. O Lumion, o Photoshop, o V-Ray, o SketchUp, o AutoCAD sempre vai ficando mais pesado. Por isso que os computadores chegam ali com 3, 4, 5 anos, param de suportar, né, esses programas. Muitas vezes um computador que foi caro, que você teve que juntar aí um montante alto para poder pagar nesse computador, depois de algum tempo assim ele não aguenta mais. Mas isso é normal, isso é um processo que você vai passar a vida toda. Assim como com o carro, você não passa aí 50 anos com o carro, 20 anos que seja com um carro, né, sem trocar, você precisa ficar trocando de carro ou fazendo um check-up, algo do tipo. Com o computador é a mesma coisa, tá? Mas o principal que você entenda aqui é que esse computador ele é extremamente importante para desenvolver um TCC com qualidade e com tempo hábil, e ele também é importante para a sua vida pós-formado, né? Pós-universidade, quando você estiver aí com seu escritório bombando, aí você vai ver que esse computador vai ajudar muito no desenvolvimento desses projetos, tá bom? Mas beleza, então você já sabe que precisa trocar de computador, você já sabe que precisa saber se consegue vender esse seu computador para poder juntar dinheiro, mas como é que você vai escolher esse computador novo? Como é que você vai trabalhar com isso? Muita gente recorre a outras pessoas que conhecem, que entendem sobre informática. E tá tudo bem de fazer isso. Então, às vezes tem lá um primo, um irmão que conhece, que joga no computador e pode montar. Só que você precisa ter muito cuidado com isso. Se for o seu caso, você precisa prestar atenção que um computador voltado para arquitetura e urbanismo, ele não é igual ou um computador voltado para quem joga, né? Para um gamer, para quem usa o computador para jogar online ou algo do tipo. Por que você precisa saber disso? Porque cada programa, cada software que a gente utiliza, ele pega uma parte específica do computador para utilizar. Então eu vou te dar um exemplo. O V-Ray é um programa que usa necessariamente o processador para criar as imagens. Então quando você vai lá, configura sua cena no SketchUp e aí você clica para ele renderizar, ele vai utilizar o processador para criar os cálculos, porque o render ele é a criação de cálculos para a criação da imagem, né, para a renderização da imagem, e aí ele vai desenvolver esses cálculos no processador, tá? Já o Lumion, que é outro programa para renderização, ele usa a placa de vídeo para poder criar essas imagens. Então você já deve ter visto, inclusive, algumas pessoas falando: o meu computador ele renderiza no V-Ray, mas eu não sei por que ele não pega no Lumion. Pronto. Isso acontece porque o seu computador tem um processador melhor do que a placa de vídeo e o Lumion precisa de uma placa de vídeo muito, muito boa para poder renderizar, tá? Então, quando você tem esse tipo de diferença, né, dos programas, você realmente precisa escolher muito bem o computador. Por quê? Além de saber quanto você pode gastar na compra daquele computador, você precisa escolher o computador certo para atender às suas necessidades. Então, faz uma lista de programas que você utiliza. Lista é tudo na vida. Você listar, você colocar ali, porque você faz um download mental, né? Você pega as informações, coloca ali no papel e aí você vai realmente analisando. Ora, eu uso o SketchUp. O SketchUp, o que é que ele usa? Ele usa o processador. Vitor, mas eu não sei o que cada programa usa. Como é que eu vou saber disso? Meu Deus, isso é muito difícil, cara. Tem muito vídeo no YouTube.
Tem muita informação na internet. O próprio programa, se você entra lá nos requisitos mínimos do sistema do SketchUp, por exemplo, ele vai falar quais são as peças, quais são os processadores, placa de vídeo, memória mínima que o sistema daquele computador precisa ter para suportar aquele programa, né? Então já vai ajudar bastante a você nesse sentido. E com relação a entender sobre essas peças, tem muita gente que tem dificuldade, tem muita gente que trava, que não entende muito bem sobre essa parte de informática. Se isso for o seu caso, fica tranquilo que você não está sozinho nessa. Mas seria muito interessante se você começasse a estudar, começasse a analisar um pouco sobre isso. Poxa, começa a entender, vamos lá. V-Ray usa o processador, Lumion usa a placa de vídeo, SketchUp usa o processador também, Photoshop usa a placa de vídeo, Illustrator usa a placa de vídeo. Começa a analisar o que cada um desses programas usa e realmente o que é que você vai precisar investir, né, ali no computador. Por quê? Porque quando você vai comprar um computador, e agora a gente vai entrar numa parte mais técnica aqui desse vídeo, tá? Porque quando você vai escolher um computador, geralmente ele é composto por 4 partes: processador, placa de vídeo, armazenamento e memória RAM. Essas 4 partes são elas que formam ali a máquina. O processador é onde o computador vai desempenhar as suas principais funções. Placa de vídeo é uma parte do computador que vai desenvolver as funções mais voltadas para o lado gráfico, né? Para esse lado de imagem e vídeo e tudo mais. Já o armazenamento é o espaço onde você vai guardar ali os arquivos, é a capacidade, quantos gigas você tem para guardar o arquivo, e a memória RAM é aquela parte do computador que serve para você ir guardando informação do sistema. Como assim? Vamos lá. Se eu abro aqui o Photoshop no meu computador, estou aqui, abro o Photoshop, beleza. E aí depois de um tempo eu fecho o Photoshop e vou utilizar o Illustrator, o InDesign, vou utilizar outro programa. Aí vou lá e, eita, tenho que editar essa imagem novamente, coloco para abrir de novo o Photoshop. Se o seu computador tiver uma memória boa, ele vai abrir o Photoshop muito mais rápido, vai abrir as imagens mais rápido. Por quê? Porque a memória do sistema ela já foi guardando aquela informação. Então é como se o computador ele pegasse um atalho. Em vez de ele abrir o Photoshop do zero, ele vai pegar aquele atalho e vai abrir mais rápido. Então para a gente de arquitetura, a memória RAM, por exemplo, ela é muito interessante porque a gente trabalha com vários arquivos abertos ao mesmo tempo, a gente abre e fecha muito programa, né? Então é bem interessante de trabalhar. E geralmente quando a gente vai escolher um computador, muitas vezes ele tem a placa de vídeo muito boa e o processador mais fraquinho, ou o contrário, ou ele tem a memória mais fraca junto com o armazenamento mais fraco e a placa-mãe e o processador e a placa de vídeo mais pesados, mais fortes ali. Então você realmente precisa saber qual a sua necessidade. Eu, por experiência de montar computador já para muito aluno, de ajudar muito aluno nesses processos de escolha de máquinas, de notebook, de coisa do tipo, eu geralmente recomendo que o aluno escolha um processador bom, um processador i7 de alto desempenho. Precisa saber se é um i7 de alto desempenho, ou pode ser um AMD também, se for um AMD é interessante, e uma placa de vídeo, uma 1650 para cima, já é interessante para poder rodar, né? uma NVIDIA GTX 1650. E eu prometi que no final desse vídeo eu ia dar algumas dicas, eu ia dar um brinde para vocês que estavam aqui presentes. E o brinde é que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo 3 notebooks, tá? Eu escolhi notebooks porque eu imagino que a maioria dos alunos prefiram utilizar notebook pela questão da mobilidade. E notebook hoje em dia entrega tanto desempenho quanto as máquinas, né, os gabinetes em si. Então eu coloquei aqui na descrição 3 notebooks com valores diferentes. Então tem um mais baratinho, tem um intermediário e tem um mais avançado.
todos os três rodam tranquilamente praticamente todos os programas. Agora, é claro que você vai ter que analisar de acordo com isso que eu estou te falando, né? Você vai ver, por exemplo, que vai ter um computador que a placa de vídeo, ela é uma placa de vídeo com um número mais elevado. Então, quanto mais elevado esse número, é porque a placa de vídeo é melhor. Por isso que o preço do computador vai ser mais caro. Então, vamos lá. Vitor, não sei o que é que eu faço, eu não uso o Lumion, eu só uso o V-Ray e tudo mais. Cara, se você não usa o Lumion, se você não usa algum renderizador que vai utilizar a placa de vídeo, você não precisa comprar um computador com uma placa de vídeo tão potente assim. Então foca mais nas outras coisas, foca mais no processador, no armazenamento, né? Foca mais na memória RAM, que com certeza vai fazer uma diferença maior para você. E pesquisa um pouco, estuda um pouco sobre isso, analisa um pouco sobre isso, dá uma olhada no que os outros alunos falam, conversa com outras pessoas que entendam, mas muito cuidado com o que eu te falei. Muita gente entende sobre peças de computador, entende sobre informática, mas não entende sobre essa parte da informática voltada para a arquitetura, porque tem essas peculiaridades. Então é isso, espero que tenha te ajudado esse vídeo, né? Ele tenha servido aí para abrir um pouco a sua mente com relação a isso de computador. Presta muita atenção se o seu computador está lidando bem com as tarefas do seu curso de arquitetura antes de chegar no TCC. Se você já começou a notar que ele está travando, que ele está dando aquela emperrada, que ele está engasgando, não deixa para a última hora. Eu tenho muito aluno que chega no TCC2 e o computador começa a travar, tem problema com isso, não consegue terminar o projeto, não consegue, fica naquele desespero por conta do computador. Então, se você puder não passar por esse sofrimento, não passar por essa angústia, seria bem mais interessante, né? Então, se pintar alguma dúvida, comenta aqui no YouTube, comenta no Instagram, que eu vou te ajudar com isso, tá bom? Mas não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir o meu perfil do Instagram e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que está perto de enfrentar o TCC de arquitetura e está sentindo que o computador não está aguentando, né, esse rojão, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!